Senhor Evandro, aqui é qualidade, irmão. Samuel, fera aí. Estamos aguardando o Abel. Mandei aí, Abel. Só você aceitar, meu irmão. Estamos só aguardando aí o Abel conectar. Já mandei aqui pra ele. Deixa eu ver, acho que ele me mandou também um convite. Ah, ele tinha me mandado um convite, foi mais. Aí. Agora deu certo. Não, porque você mandou, eu tinha mandado também. Ah, mas faz parte, cara. Estamos nos adaptando a essas plataformas também. Ô, irmão, primeiramente quero agradecer a sua disponibilidade, generosidade e gentileza e o carinho que você tem pela música e para quem admira a música e a sua música em especial. Obrigado pelo convite aí. Na verdade, fui curtir o Wanderers, acabei convidado. É É, porque é um cara que movimenta energia boa e as coisas vão se multiplicando. e eu assim, eu já acompanho o seu trabalho há um bom tempo. Você tem uma personalidade marcante, é uma figura marcante de todas as formas, seja musical ou fisicamente mesmo, né? E Não tem como alguém confundir o Abel, né? Ah, acho que eu vi o Abel no pagode, não tem como falar isso, né? é verdade. Uma vez a gente gravou um filme e eu e uma galera, a gente só gravou o primeiro dia da filmagem, eram 2 dias. No outro, a gente tudo molecão, ficamos no bar. Falamos, mas não vamos não, vamos ficar no bar. Aí daqui a pouco ligo o amigo que tinha feito a produção lá. Pô, cara, hoje é o segundo dia, vocês não vêm para terminar? Aí eu falei, cara, não vamos não. Paramos aqui, não voltamos mais não, cara. Ele, não, não sei o que. Eu falei, não, não tem como, cara. Só se vocês vierem buscar a gente. Já tá muito estragado, não tem como chegar aí, cara. Aí ele, beleza. Aí me liga ele depois, ele, pô, falei pro cara, falei, a galera só se for buscar lá, o pessoal já tá desde dia, almoçou, jantou, tá. Aí ele falou assim, ah, pô, você não tem como arrumar um cara parecido? Ele, porra, bicho, falei que é um bicho canhoto, toca de cabeça pra baixo, onde que eu vou arrumar um parecido com isso? Isso não tem como confundir. Eu ia até tocar nesse assunto. Você toca com cavaco para destro, mas é canhoto. É, Ah, então na roda eu posso passar perfeitamente aí o meu cavaquinho, ó. Por sinal, esse cavaquinho é um Mascarenhas. Acho que você conhece um luthier renomado. sim, eu Afinação, nunca vi o instrumento não, mas já vi no Facebook, essas coisas, som bem bonito. afinação perfeita, tá, Abel? Ah, bom. Até o Marcelo Lombardo, quando pegou nele aqui, quando fazendo um show com o Gigante do Samba, ficou admirado com o cavaquinho e falando que era tipo aqueles timbres de cavaco do solto antigo, aquele da época de Silvestre e Valdir. Muito bom mesmo. Esse aqui é de Jacarandá, tem até a Balone aqui, ó, detalhezinho a Balone, Poxa, meio pro italiano. Muito bom. Inclusive ele tá online com a gente aí. Manda um abraço aí, Mascarenhas. pô, meu amigo, prazer, aí, que bom. Bom, bom, bom Oh, pelo presente, bom ouvir seu instrumento também. que bom, ó. Eu, antes de mais nada aí, já começa tocando uma música, depois eu tenho aqui um questionário de pergunta para você. Não esquenta não. Eu estudei Abel Luiz, hein? Caraca. Não, mas o meu negócio é rápido, aqui é papo de operário. Quem tem história para contar é Wanderson, Alceu, essa galera aí. Ó, Eu sou. eu gostei desse termo, operário. Eu sou do operariado. Eu guardei isso para mim. A gente é dessa turma, a gente. Não eles não sei, mas eles são referência para o tipo de obra que a gente quer fazer, mano. Deu uma Eles já são travada aí o mestres. nosso.
Deu uma pequena travada, mas vamos lá, manda um som aí pra gente, pra galera sentir quem é Abel Luiz. Vou fazer um samba aí que ele tem uma história bem legal. É um samba que quem gravou foi o coletivo É Preta. É um coletivo de mulheres aqui do Rio de Janeiro. Tem a Marina Iris, Nina Rosa, a Simone Costa, Maria Menezes, Marcele Mota. E eles tiveram a felicidade aí de, no ano de 2016 ou 2017, não, foi 18, perdão. Eles foram indicados à categoria Melhor Grupo de Samba no Prêmio da Música. Foi o primeiro grupo totalmente formado por mulheres, representando o samba numa disputa dessa, né, numa premiação. E nesse ano, particularmente, falando de operariado, teve uma coisa muito legal, que os 3 indicados na categoria samba eu participei, direto e indiretamente. Um foi esse disco do É Preta, que é essa música que eu vou tocar, que chama Africanidade. O outro foi o Tempero Carioca, lá do Marquinhos China, a galera lá, que eu gravei viola, violão, tenor e bandolim. E o outro foi o Samba do Trabalhador, que eu fui um dos fundadores. Fiz os arranjos e a direção do primeiro disco, DVD. Aí os 3 contemplados tinham um pouquinho do nosso suor lá nesse ano. E eu vim com essa música aqui no CD do É Preta. Africanidade, eu tenho africanidade, eu sou a africanidade que leva pros caminhos onde vou. Africanidade, eu tenho africanidade, eu sou a africanidade que leva pros caminhos onde vou. É força divina, é digina, é profissão de fé, que tem na natureza a beleza e a pureza do axé. A negra noite é a sua cor, e a ancestralidade predomina como gesto e prova de amor. Tambores anunciam resistência nas formas de um povo se expressa. São tantos toques, danças, oferendas a uma identidade de um lugar. Tambores, tambores anunciam resistência nas formas de um povo se expressa. São tantos toques, danças e oferendas a uma identidade de um lugar. Africanidade, eu tenho africanidade, eu sou africanidade que leva os caminhos onde vou. Africanidade, eu tenho africanidade, eu sou africanidade que leva os caminhos onde vou. Que isso, hein, Abel? Que swing, que voz, hein? Pô, nada. A voz é dela. Eu só não posso perder o emprego, perder a chance da música entrar. Eu faço o meu trabalho, né? Que isso, realmente você tem uma voz muito boa, musicalidade excelente, compõe, né? A gente vai bater um papo bem bacana, mas primeira pergunta, eu tô vendo aí a camisa do Remo, não estava combinada, é do Remo essa blusa, né? É. Você é do Pará? Eu soltei até a Canajuba, para ficar bem Leão do Norte. Ah, pai, que legal. O Remo já vai jogar várias vezes contra o Rio Branco aqui do Acre, né? Muito bacana mesmo. Pô, que resposta. Já veio aqui no Acre? Né? Eu não, mas eu tenho um dos trabalhos aí que eu fiz a direção, do DVD e tudo mais, foi de uma moça de Curitiba, chama Maitê Correia. Ela gravou algumas músicas no CD dela e quando fez o DVD pediu para eu fazer a direção e os arranjos. E um dos grandes músicos lá, que é um puta violonista, 7 cordas, solista, não sei o que, ele é do Acre. Pô, sabe o nome dele? É Vinícius Chamorro. Aí ele mora lá, já tem anos. Aí eu até brinquei com ele, falei, cara, como é que você fez para ter jambu aí? Ele, eu consegui plantar. Eu falei, puta, conseguiu fazer o jambu vingar nesse dia aí? Ó, grandes músicos acreanos. Chiquinho Chagas, acordeon. Sim, meu brother, pô. João Donato. Mestre dos mestres. Sérgio Souto, não sei se conhece. Tudo acreano. E lá no rabo da filha, Luizinho da Mata. Sim. Ó,
num trabalho agora, a gente está finalizando, que é um outro trampo que eu fiz de uns anos atrás, que era com o Mestre Vieira, que foi o inventor da guitarrada, da lambada também. E aí a gente fez para o Itaú Cultural uma pesquisa, como se fosse um inventário das contribuições dele para a guitarra, para a música popular brasileira, para o instrumental, as influências, N coisas. E vai vir um site com podcast, vídeos, depoimentos, entrevistas, um songbook, uma equipe bem legal. E nasceu um papo desses assim como o nosso. Um dia eu fui encontrá-lo e aí perguntei, como eu sempre pergunto para essa galera da antiga, assim, o que vocês ouviam? O que era que vocês escutavam? E aí o Vieira é de uma ilha e morreu morando lá, né? Que chama Barcarena, lá no Pará. E aí ele falou assim, cara, eu ouvia, eu ficava chorando, quando eu ouvia guitarra, eu tinha 40 anos, já estava branco, já. E os Beatles eram o garoto, o Valdir Azevedo. E aí disso a gente estreitou laço, entendeu? Ir lá no Pará, visitar ele na ilha, de ele vir aqui, a gente fazer show junto. E aí eu comentando com a galera, falei, poxa, você vê a força de uma música como é o Choro, além de que a gente às vezes tem como é que fala? Faz um cálculo errado, assim, de contar uma história da música, que não é a história da música, é a história da indústria. E eu não estou falando se a indústria é legal, ruim, mas assim, às vezes quando a gente fala, os anos 80 foi os anos da música tal, os anos 90 da música tal, não quer dizer que não tinha gente fazendo outras músicas, mas foi o ano da indústria daquelas músicas. E aí o caso dele é um caso bem emblemático, porque ele é o primeiro gênero instrumental plano no Brasil, ele foi base de uma série de outras músicas instrumentais e urbanas populares do Brasil inteiro, inclusive a guitarrada, e tem uma parada muito especial no caso dele, se você imaginar um caso específico do norte do nosso país, e no momento que você tinha a rádio super forte, começando aqui no Sudeste, principalmente para ali Pará, Tocantins, Guiana, Amapá, né? Você não tinha um sinal suficientemente bom para chegar e as pessoas conhecerem de fato o que estava se formando de repertório aqui. E ao contrário, você tinha uma influência enorme que o bom sinal que vinha era das rádios panamenhas. Então você tem o carimbó, né? Uma série de músicas com essa metalheira, essa coisa. Muito dessa cultura do rádio panamenho, do Tito Puente, Romântico de Cuba, essas coisas, da música indígena, principalmente negra, escrava. E você vê como é que, com toda essa precariedade do cara morar num lugar que só foi ter luz elétrica nos anos 70, que cara, assim, TV, por exemplo, foi lá para 80, 90 quase, hein? e o cara conhecer assim e ter como referência nos anos 30, nos anos 40, o garoto, saber quem eram essas figuras e falar assim, pô, eu ganhei um prêmio de melhor bandolinista do Pará com 14 anos. E o sonho de todo garoto paraense era ser o garoto. Era a referência nossa de garoto, de criança. Num lugar que estava difícil de ter luz, de ter tudo. De ter uma partitura, de ler música, estudar música, quem dirá. E você vê a força de uma música, a força não só do choro, mas da modinha de músicas populares desse início. Regional mesmo, né? Que ganharam aí, estão eternizadas aí, seja numa cantiga de folclore, no nossos avós, nossos bisavós, e estão atravessando séculos aí, para além do que é a indústria. É isso aí. Abel, conta do teu começo aí com Luiz Gonzaga, sete cordas. Quem foi Luiz Gonzaga, sete cordas para você? Isso é mole. Ele foi, não, ele é, que ele tá vivo, tá bem. A gente faz o nosso pãozinho. Agora não, quem tá. Não, mas fala na música, né? Eu tô falando na música, né? Não, o que Tranquilo. acontece? O Luiz Gonzaga é meu avô. Foi com ele que eu aprendi a tocar. E ele com o pai dele. Meu avô é um camarada que é dessa faixa aí, ele é de 33. E como da época dele, o grande lance era ter essas reuniões na casa dele, que o pai dele organizava, e vinha a galera tocar choro, machixe, polca, essas coisas. Ele já tinha aquela intuição, porque ele era irmão tinha muito mais irmãos, irmãs, foi um cara
teve essa intuição, essa coisa de ir para a música, e aprendeu a tocar o cavaquinho e o violão. Depois parou no que é o instrumento mesmo dele, que é o sete cordas. Nisso, cara, ele pegou todo esse bom momento do início da rádio. Então ele foi aquele cara, o famoso cara que tinha coisa do macaco de auditório, aquele cara que ia ver os ensaios dos regionais, ia ver os programas, ia ver as coisas. Acabou aprendendo com essas pessoas bastante e acabou também participando de alguma coisa, gravando discos, fazendo programas nessa rádio, tocando com esses artistas da época. E aí eu vou dizer assim, muito modestamente, que o que aconteceu comigo foi que eu fui meio o elo perdido dessa coisa, porque eu conheci muitas dessas pessoas ainda em vida. Por exemplo, a roda que eu aprendi a tocar, que eu ia com ele quando eu não era as em casa, era uma roda que existia desde 1948. Choro, e entrou até os anos 2000, até 2010, 2007, não, até 2005, puramente essa roda rolou. E aí, nessa roda, que existia desde 48, meu avô conheceu em 54. Então, vários caras que a gente hoje olha como referência de esses caras estavam lá, encontravam tanto, e aí se encontravam em roda, né? Roda velha, outros caras, Walter Silva, Valdir Silva, o outro que meu avô tocou bastante para ele, que é o Niquinho, fazer sanduíche todo, aí estava sempre vendo essa galera, as velhas guardas de escola de samba, porque todos esses caras que estavam o Guaraci, da velha guarda Portela, o Paulão Sete Cordas conhecido nessa roda, o Osmar do Cavaco, que é o pai do Serginho Procópio, que é aquele vídeo do CD, aquele documentário do festival, o pai do seu Osmar é o seu Lalau do Bandolim, é um cara contemporâneo aí dessa galera do princípio do choro, que está tudo namorando. Então, uma galera que eu sempre, não sabia assim, quando eu fui, eu não estava ligado assim, que aquilo era, eu estava ligado com aquilo que eu cantava, que eu queria andar com meu avô nos lugares onde tinha. Com o tempo, eu fui demandando, eu quero pegar essas coisas, como é que eu faço? Como é que eu faço? O que é? E aí, meu avô começou a me passar uns acordes, umas coisas, e eu tinha muita facilidade para tirar conteúdo. Eu tinha aquelas vitrolas antigas, chama ABC, porque tem um processo de, parece móvel, sabe? Grandão. Eu vitrolão do meu avô lá, e ela tinha aquelas coisas que você enfiava o disco dava aquela caidona, né? Paf, caía assim. Aí o meu avô trabalhava o dia inteiro, a repartição, e eu ficava tirando as músicas ao longo do dia. Porque o que acontecia? Ele chegava em casa, eu já tinha tirado os choros, então eu tinha com quem treinar todo dia. É forte, hein? Todo dia. Mesmo eu trabalhando, eu estudando, eu fazendo N coisas, eu tinha todo dia com quem treinar. E aí tinha Aula prática com certeza, né, Abel? tinha essas rodas. Eu acho que assim, tem uma coisa que a gente, vamos dizer assim, nos dias de hoje, eu não sei como é que se dá. Como eu falei, não é uma coisa de certo ou errado, se é melhor ou pior. É o momento. Naquele momento, o todo educativo da parada era a roda. E não era a roda no sentido da música. Assim como é qualquer música, assim, o que eu acho que, assim, vamos dizer, falando de internet, por exemplo, de democratização de informação e produção de conteúdo. Cara, isso possibilitou um monte de coisas, boas e ruins, mas são Verdade. possibilidades. Ó, Então, por exemplo, a possibilidade foi essa, a gente estar conectado agora, né? Ó, inclusive, ó, etenizo filho, teu avô está curtindo te ver nesta tarde musical. maravilha, alô família. E É, aí, pô, por exemplo, hoje você pega a internet, pô, você puxa as biografias, baixa os discos, cadernos de partitura, tem solução para isso. Naquela época não tinha. E na época deles, menos ainda. Porque se você for pensar no Brasil do início do século, até a primeira metade do século, você está falando também de
baixíssimos níveis de alfabetização, de acesso à escola, de acesso a direito, de acesso a coisa. Então, assim, você tem um primeiro momento do nascimento do choro, que é pensar o choro não como uma paisagem, mas como um território sonoro. Então, ele é uma música que ele é fruto de muitas realidades dessas pessoas, da forma como elas faziam para trocar informação, para conviver, para sobreviver, para ter 2, Ó, 3, 4, 5 empregos e tocar. falando em choro, como foi conviver com Joel Nascimento, Zé Marcos, Alceu, né? Bochino? Ah, tá. Cara, essa galera aí, eu vou te falar, não é questão de conviver, a galera é muito generosa. É porque são gente que foi forjada nesse aí que eu tô te falando. Aí você herdou isso, né? Tanto é que reservou espaço para estar comigo. Aprendi, aprendi. Ó, tem um grande mestre, falando do Wanders, tem um grande mestre aí que foi um cara que eu cresci vendo aí com meu avô, que é o Siqueira. Siqueira, eu ia falar dele. Mestre Siqueira. O mestre Siqueira, eu gravei os 2 discos dele. O Wanderson também participou. O primeiro disco tem, sei lá, quase 100 participações. A faixa que eu toco, inclusive, somos eu e o Márcio Huck. O Siqueira nem solou. Falou, não, sola vocês, eu já vou tocar o disco todo, não sei o quê. Eu gravei de tenor e o Márcio de cavaquinho. O Siqueira foi professor do Wanderson. Foi. Ele falou na minha live que eu fiz com ele. Eu cresci vendo o Siqueira ou lá em casa, ou nessas rodas, ou nas inúmeras milhares de serestas aí que eu ia ver meu avô tocar. Então eram os caras que a gente ficava analisando. Tem uma coisa que eu brinco aí, que eu falo assim, que tem uma parada da época, que eu chamo de paradigma da cadeira. Porque como é que era, vamos dizer assim, fazer um baile, como a gente chamaria, né, uma seresta, uma coisa. Funcionava assim, pensando, não estou dizendo a roda, pensando no trabalho, assim, você ter trampo, arrumar trampo. Eu ia ver essa galera tocar. Aí você tinha um regional, por exemplo, que normalmente era um trio ou um quarteto. Você tinha um cavaco, violão e pandeiro, e esse cavaco tinha que solar também, acompanhar. E quando tinha uma pratinha a mais, você tinha um bandolim ou flauta, cavaco, violão e pandeiro. E uma gama de cantores. Tinha situações até que cada cantor tinha o seu lote. Então tinha um lá que era seresta, um que era música francesa, italiana, outro que era boleros, outro que era modinhas, outro que era samba de terreiro, outro que era coisas mais regionais. E aí eu ficava olhando aquilo e falei, gente, os caras tocam tudo, mano. Aí eu olhava, trocava às vezes o cantor. Falei, cara, eles não só tocam tudo, como eles tocam tudo em todos os tons. Porque troca o cantor, trocava o tom. E aí tinha uma outra que esses caras faziam, que era os baixos de obrigação, ou então todo o cara que seria ou o cavaco ou o bandolim, que está nessa coisa de fazer introdução, isso lá, era um formato para todas as músicas. Introdução, A e B, solo A, devolve para o cantor B e finaliza. Então eu pensava assim, cara, eu não posso sentar lá se eu não tocar em todos os tons, se eu não solar em todos os tons, e se eu não tiver pelo menos condição de me virar escutando violão, ou a quem tiver de referência, para eu me salvar. Porque eu não vou conseguir nunca saber tudo. Mas se eu tiver alguém que sabe do meu lado, eu tenho que saber o que fazer. Então eu falei, cara, porque não é uma questão de te pressionar ou qualquer um não toca. É assim. Então a gente também tinha que ter a noção e falar assim, cara, se alguém me chamar para dar uma canja, eu não vou. Porque eu vou sentar e o cantor vai ficar esperando eu fazer a introdução e eu não sei fazer. Ele vai parar de cantar e eu vou ficar aqui. Vou fazer o quê? Era bem... Porque o cara tá entendendo que se eu sentei, eu sei fazer. Eu comprei esse barulho. Assim, acho que a gente assumiu uma responsabilidade com a coisa. Hoje são outras, não é, como eu falei, não é melhor nem pior, são outras coisas. Hoje o que marca muito mais a formação, às vezes é uma formação por repertório numa outra perspectiva. Mas naquela época era isso. Era você chegar e mostrar uma música nova, e aí na volta você já tocar ela perfeitamente. Você mostrar um choro, um samba. Isso foi o que alimentou, vamos dizer assim, a cadeia criativa da música. Porque se você vai numa roda, que tem uns caras fera, que tiram tua música na hora, ou que você canta 2, 3 vezes no máximo, e tá saindo tudo já arranjado, baixo, terça, virada, pausa, solo, review,
cara vai querer cantar, todo mundo vai procurar aquela roda lá para cantar seu samba. Todo mundo vai procurar aquela roda para cantar seus covers. E aí isso fez a cidade ficar muito pulsante nesse sentido. Eu acho que essa foi a minha grande escola com essa galera. No fazer profissional da coisa. Ó, E e o Siqueira, né? Ele atravessou várias gerações, né, cara? Tem 80, vai completar 80 anos, né? Sim, já fez. Já fez 80 anos. Foi. 82, né? É. Então o cara que tocou. Daqui a pouco, 21 de setembro. Isso, acompanhou com Pixinguinha, Cartola, e por aí vai, né? Os cavaquinhos, todo mundo, essa galera. Aí, uma geração, por exemplo, a minha geração era muito fã de Wanderson Martins, de Alcemar e Mauro Diniz. E ele foi professor desses caras praticamente, né? Então, é um cara que está até hoje. Então, um cara que está até hoje. Referência. Foram ou não? São referência. São referência. Eu também, quando veio essa galera, ele, assim, vamos dizer, como eu falei, eu fico numa espécie de meio do tempo. Porque eu acabei andando e aproveitei bastante. Aproveito, porque ainda tem muita gente aí, graças a Deus, aí na ativa, ou então tá bem, mas tá recebendo visita, tá legal. Como, por exemplo, o Walter Silva, o Valdir, o próprio Siqueira, o Caçula, outros amigos nossos de roda também, que a gente também tinha essa coisa das rodas e irem se visitar, roda de Jacarepaguá, roda da Penha, o Joel, várias coisas assim. Então, eu consegui pegar e tocar e conviver e andar e fazer muita coisa legal com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, também tive esses caras, tenho esses caras como referência. E aí cansei, por exemplo, tinha uma época lá que o ponto X do cavaquinho, por uns anos, foi ali a área do Meia, gente de dentro, coisa e tal. Eu, por exemplo, sou criado ali naquela região também. Você é do Gente de Dentro, né? Eu morei primeiro em Todos os Santos, que é logo do lado, e Gente de Dentro, que a minha família também é de lá. Pô, aí o Wanderson morava ali na Fábio da Luz, que é ali perto. O Mauro morava na Carolina Média, também ali perto. Dava aula no River, que é um clube na Piedade, um bairro perto, tudo perto. A gente vivia ou correndo atrás desses caras para pegar aula, trocar uma ideia, ou ver onde eles estavam, para a gente poder ver também. Aí daqui... Não, sim, pode concluir. E aí foi passando um tempo que as coisas foram... A vida foi andando, a gente foi também estudando, aprendendo mais. Porque acho que assim, tem uma coisa que acho que é essa parada, voltando à questão do que a roda ensina, que a gente tem essa preocupação técnica, não é para deixar de ter, mas tem essa preocupação do humano, do mágico, do que é misterioso, do que é segredo do negócio. Tudo que é a nossa cultura, que vem principalmente das influências africanas, tudo que é afro-brasileiro, um dos grandes méritos assim, pedagógicos, culturais do Brasil sobre trabalhar, multiplicar e transformar nas coisas mais bonitas que ele produz em termos de cultura, é a roda, cara. Porque na roda é onde estão os fundamentos todos, não só de tocar, de como é que você chega, como é que uma faculdade, né? Porque às vezes eu falava isso para um garoto mais novo, eu falei, pô, é difícil, hoje tem poucas rodas para você ir. Não estou dizendo evento, estou dizendo roda. Eu falava assim para o cara, pô, às vezes a gente... E a própria relação, assim, se você for pensar como é que o Ocidente lida com a questão de uma pessoa mais velha, essa relação de consumo, de às vezes você tratar o que é velho como máquina, como pensar como algo obsoleto, que é um grande problema aí no que diz respeito a como a gente encara a nossa cultura, as coisas que a gente produz. Por exemplo, você vai numa roda... Vou tirar um caso meu mesmo, específico. Quando a gente foi lançar o CD e o DVD do Samba do Trabalhador, fomos no Sesc Consolação, isso em 2005. Aí eu acordei cedo e falei, pô, hoje eu tô aqui, eu vou na Roda da Contemporânea. Eu nunca fui na Roda da Contemporânea. Pô, falam pra caramba dessa Roda da Contemporânea, eu vou lá. Aí fui lá, aí na época a loja era maior, e ela tinha uns bancos, tipo aqueles bancos de missa de madeira, assim. E aí ficava a galera em 2 fileiras, nos bancos assistindo, e o pessoal tocando pra caramba, largando o dedo lá, quebrando.
olhei um coroa com cara de chefe, tem um cavaquinho pra caramba. Falei, dá licença. Poxa, eu vim conhecer a roda, eu toco cavaquinho, eu posso sentar para tocar com vocês? E coisa e tal. Aí eu estava sentado assim, ele na roda, dentro da roda, e eu no banco atrás dele. Fiquei sentado no banco, eu não sentei na roda. Aí ele falou assim, pode tocar, mas toca baixo para não atrapalhar. Falei, tudo bem. E aí comecei. Pim, pim, pim. Aí o pessoal tocou um monte de músicas deles, músicas outras menos conhecidas, e eu fui tocando tudo. Aí eu tô ouvindo, tô aqui, o radar ligado. Caraca, o garoto tocou tudo. Porra, essas músicas ele nunca ouviu, já saiu fazendo a terça. Porra, na volta ele já dobrou o solo. Pô, ele tirou as harmonias todas. Isso aqui. Aí chegou uma hora, o outro veio e falou, cara, você toca choro. Eu falei, toco. Você quer solar uma música? Quero. Olha só um chorinho pra gente. Aí os caras, pô, bicho, você é da onde? Eu falei, sou lá do Rio, vim fazer um show. Mas eu queria muito conhecer a. Não, cara, toca mais, toca outro, toca outro. Isso aí eu virei o dia com os caras. Mas isso é o tipo de coisa que só quem foi à roda vai entender. A atmosfera, a atmosfera da roda, né, Abel? Não, e essa coisa cultural também de chegar e falar assim, porra, esse cara nem me conhece, como é que o cara chega assim, senta aí, mas os caras não entendem do ponto de vista do outro. Você tá vendo o seu. E aí eu falava assim, pô, às vezes você ia numa roda que você não tinha nem toca-fita. Você não tinha nem toca-fita. Às vezes era um evento, quando alguém trazia um gravador pra roda. Era um evento. Você trazia um gradiente gigante para gravar a roda. Era um evento, era uma coisa assim, semestral, sei lá. Era tipo... O Bruno Damasceno, desculpa se eu te interromper, o Bruno Damasceno também está aí, o grande sambista acriano, e o Liguti também, são dois sambistas acrianos aí. Pô, salve, galera, obrigado aí. Poxa, que bom prazer. E aí, bicho? Pode finalizar. O cara vinha, eu pegava um choro, alguém pegava o choro, cara, tipo assim, eu falei, olha, hoje eu vou na roda e eu vou ficar olhando o cara do centro do cavaquinho. Porque eu tenho que sair com esse A decorado, bicho. Aí chegava em casa, ficava, ele fez isso, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí beleza, agora volto na outra semana, vou pegar o B. Aí voltava. Falei, já tem o A e o B. E a roda tinha isso, às vezes você chegava, por exemplo, ia num lugar e aí o cara não te deixava tocar. E você ia lá, você ia lá, você ia lá, você ia lá. Um belo dia o cara chegava e falou, pô, porque era assim, sem imaginar, numa época dessa galera, que tinha tudo isso que a gente está falando, falta de porra, letramento, cara, de emprego, de tudo. E a galera, porra, construindo a cidade, correrias a milhão. Cara, compilar a quantidade, a capacidade musical que essas pessoas conseguiram fazer na conjuntura que tinham, é um troço que porra, bicho, é bagulho de Hércules, cara. É um negócio de verdade. É outra conversa. É verdade. Tem uma pergunta para você, antes de você tocar mais uma música pra gente. Eu sei que você foi professor de conservatórios de música. Queria que você contasse essa experiência de professor de conservatório de música, de cavaquinho e de outros instrumentos também. Tem um projeto 11 cordas. Falasse um pouco aí da parte didática que você passa para as pessoas e da tua formação como músico, na parte de estudo mesmo. Abel Luiz, formado, eu sei que você tem uma gama de formações, mas passa um resumo aí para todo mundo. E essa parte da escola aí que você ensina a música. Não vamos entrar nos projetos, não. Aqueles 2 projetos a gente vai deixar para o final. Ah, então tá. Pessoal, o que acontece? Minha formação mesmo, assim, de música foram essa galera. Os amigos de meu avô e coisa e tal. Depois, principalmente nessa chegada do 90, eu comecei a ver que, pô, assim, você tinha que se virar, ler uma cifra, coisas do tipo. E aí eu tinha amigos que estudavam, que estavam mais na minha frente, e nessa época eu tinha uma outra parada que me movia muito. Eu já tinha muita música composta, mas a gigantesca maioria delas, 100% delas, eram desse universo do choro. Eram choros, canção, polcas,
valsas, coisas machistas. Eu já ia E eu falar, ficava só um parênteses aí. Muita gente sabe, lógico, mas para quem não sabe, o Abel tem várias composições nos mais diversificados gêneros musicais, né? Então, gênero assim, musical, samba, polca, baião e por aí vai, né? Machixe. e aí, cara, o que que aconteceu? Eu ficava naquela neurose de sempre alugar um amigo para fazer a partitura para mim. E um dos que eu mais aluguei é um dos maiores violonistas que tem aí, que é o Patrick Ângelo. E aí ele me alugava ao contrário, porque ele estava já bom na escrita e eu tirava tudo. Então ele queria, às vezes, tirar a música. Então a gente fazia uma permuta. Eu falei, não, vou tirar essas músicas. E aí tu escreve as cifras para você ter o material para estudar. E você escreve os flores para mim. E a gente vivia... Ah, para você ter noção, o Patrick, a gente se conheceu numa situação de uma outra roda. Porque os nossos avós tocavam juntos. E aí o avô dele morava em cima de um cartório. Então, sábado ou domingo, quando o cartório fechava, a galera ia para o cartório fazer a roda. E aí nessa que eu conheci o Patrick. A gente se reencontrou anos depois, e aí a gente, nessa de se motivar a tocar, eu já estava trabalhando, ele ainda não. Eu falei, pô, cara, vamos botar o violão na rua, vamos botar o violão na rua. E aí nisso, o outro também fundamental para imaginar nisso foi meu compadre, o Badá, que é o Luciano Melo Dias, um grande bandolinista, a gente tocou juntos aí muitos anos, e ele me dava uns livros, umas coisas, passava as paradas, aí eu falei, cara, agora eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Aí pintou, na época, um curso na UERJ. Tipo esses cursos de extensão, cursos livres. E Sei. aí um cara me deu uma aula de teoria, cara, que eu vou te falar. Quando você vê o bom professor, é um negócio desse, né? O bom professor e a pessoa querendo aprender também. Sei que ele me deu umas 2, 3 aulas, eu passei a escrever tudo. Ou assim, juro pra você. Claro que eu já tinha essa coisa de correr atrás, ler livro, mas eu me embananava, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo virar a chave. Não conseguia virar a chave. Esse cara me deu uns exercícios, me falou umas coisas, me botou, cara, veio para botar na cara do Google. Pum, era o nome dele, André Poiarte. Toca violão, é um esquema assim de orquestra de violões e tal, compositor, arranjador muito bom. Aí com esse cara, com essa dica que ele me deu, eu fui fazer uma prova pro Vila Lobos, que é uma escola técnica. E na época tinha um curso técnico em cavaquinho. E aí eu fui estudar com outro grande mestre meu aí, que é o Paulo Sá, que atualmente é o professor e o criador do curso de bandolim da UFRJ, da Federal. Na época que eu estudava com ele estava fazendo doutorado, viajando o mundo, compilando como é que eram os ensinos de bandolim em N locais do mundo. E o grande barato dele são esses concertos de bandolim orquestra, tem uma produção de bandolim contemporâneo, tudo instrumentista também. Se quiserem conhecer, chama Paulo Sá. E lá também tive aula com o Afonso Machado também. Nessas idas e vindas de viagem, aí o Afonso às vezes ia rendê-lo lá. Nesse meio tempo, eu fui dar aula no conservatório, mas eu dava aula nesses cursos livres. Aí eu dava aula de violão, cavaquinho e bandolim. Depois, nesse meio tempo... Tudo invertido, né? Tudo invertido. Aí eu dando aula para destro. Mas como Tudo eu para aprendi a dentro. tocar com destro, meu destro para mim nunca foi problema. Acho que eu me enrolo mais eu me vendo no vídeo do que vendo o destro tocar. Juro para você, cara. Juro para você. Depois eu me formei em geografia, por conta de um projeto que eu dava aula para molecada em N morros, favelas, escolas públicas, municipais. Aí eu ganhei uma bolsa, fui estudar geografia. Depois disso, eu fui para a Fiocruz, e aí fiz uma especialização em saúde pública, promoção da saúde, por conta do outro projeto lá, do Loucura também. E depois retomei os estudos de música no conservatório, aí me formei lá, na licenciatura. No meio disso, eu estudei com várias pessoas, particularmente, com a Inês Perdigão, com o próprio Joel, com um outro cara também que, no Vila Lobos, ele me dava as aulas por fora. Foi o cara que me abriu o mundo nessa coisa que o Vila Lobos foi um mundo mágico da troca disso. Assim. Eu fiz amigos lá que, até brinco, foi a geração maravilhosa lá de alunos, porque muita gente se tornou profissional da música, seja como educador, numa orquestra, na música popular, banda... Cita uns aí, Abel. Ó, vou te dar um exemplo categórico. Quando começou o Samba do Trabalhador,
semanas antes, um mês antes, eu tinha feito um show com o Moacir Marcelo Luiz. Luz. E aí, quando fomos ensaiar, eu e o Patrick, inclusive, ele falou assim, olha, eu tenho as cifras e as partituras de tudo, os solos e tal, vou botar. E ele fez um comentário não no sentido de diminuir nem nada, você comentou assim, cara, eu sei que você é um cara muito fera aí nas rodas e tal, então, tipo assim, que eu não vejo você lendo, vendo coisas assim, se você não quiser, não pegue isso, não precisa se apegar a isso, que eu sei que você vai resolver isso muito bem. Aí eu falei, não, eu acho que é legal tentar pelo menos, podemos tentar. E aí, eu e o Patrick voamos ali. Ele, pô, não sei o que, tá maravilhoso. Tudo. Aí passou um mês, a gente foi ver um show do Hermínio Belo de Carvalho. E era um show que ele acabava o show e abria um outro show. Ele tinha sessões, tipo cinema, sabe? Na saída de uma e na entrada de outra, eu cruzei com o Moacir. Ele falou, segunda-feira que vem vai começar um almoço. Vai ter uma costela com batata e agrião. Você pode ir lá me dar uma força? Eu falei, posso. Pô, leva o cavaco, cara. Vou precisar de uma ajuda lá, que tem um monte de compositor, uma galera que está música nova. Aí tranquilão, morava ali próximo.